passando problemas financeiros gravíssimos. Talvez haja alguém aqui passando questões espirituais, achando que Deus abandonou, achando que não há perdão, que não há solução, que não há graça mais. Talvez haja alguém aqui desanimado da fé, desanimado da igreja, desanimado das funções da igreja, dos seus cargos, da sua missão. Talvez haja alguém aqui completamente destruído pelas tragédias da vida. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, olha para essa menina e não permita que a sua fé seja enfraquecida pelas circunstâncias. Mantenha a sua fé firme no Senhor Jesus, a despeito de qualquer coisa. Quando a gente olha para essa menina, nós não conseguimos, no primeiro momento, entender todo o drama. Mas preste atenção, quantos aqui não são naturais de Cuiabá? São de outro lugar, outra cidade, outro estado. Eu acho que é a maioria, certo? Quando você mudou de cidade, ou de estado, ou até de país, você não precisou abrir mão da sua fé. Você não precisou, a sua religião não foi afetada. Se você era adventista lá na cidade onde você nasceu, viveu, quando você veio para Cuiabá, você simplesmente passou a frequentar uma outra igreja adventista, sim ou não? Se você era de uma outra denominação, a mesma coisa. Porque nós vivemos em tempos em que a nossa religião não está atrelada à nossa nação. Não é porque eu nasci brasileiro que eu tenho uma religião determinada. Outro detalhe, a nossa adoração nos tempos depois de Cristo não está atrelada a um lugar. Nós adoramos em qualquer lugar, debaixo de uma árvore ou num templo confortável. Mas para aquela menina não era assim. Porque ela nasceu como parte do povo de Israel, o povo de Deus. E agora a convivência com o seu povo foi retirada dela. Ela nasceu para adorar no templo. Mas agora a adoração no templo dela não era mais permitida, porque ela estava agora a quilômetros e quilômetros de distância da sua cidade. Ela nasceu para adorar porque o seu sangue era de descendentes de Abraão. Mas agora ela estava isolada, sozinha. Nós passamos por algo parecido na pandemia. Quando nós chegamos ali no portão e estava fechado, porque estávamos impedidos de adorar publicamente. Agora imagina você ter a sua religião tirada de você. Imagina você estar vivendo a sua vida e de repente não é mais possível você viver na plenitude a sua religiosidade. Não pode mais vir nesse prédio, não tem mais perspectiva de futuro como adventista. Acabou a igreja adventista. Imagina. Tudo foi fechado. A igreja foi encerrada. E agora você está sozinho. Você e a sua fé. É fácil ou é difícil? Difícil, né? Mas aquela menina mesmo, num lugar completamente longe da sua fé, da sua religião, ela não teve a sua fé. Eu não sei quantas semanas será, meses, se aquela menina não podia ir no templo, né? Quanto tempo que ela não ouviu o sermão? Quanto tempo que ela não podia louvar ao Senhor, porque senão seria perseguida? E mais, quando ela olhava ao seu redor, ela só via coisas diferentes da sua fé. Estátuas de deuses por todo lado, pessoas adorando deuses falsos por todo lado. O lugar em que ela estava era completamente desfavorável para que ela mantivesse a sua fé. Tudo ao seu redor dizia: o seu Deus não é importante, a sua religião não é importante, a sua fé não é importante. Mas aquela menina olhou para a doença e disse: meu Deus pode curar. Meu Deus é poderoso, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu esteja longe do lugar que eu queria estar, ainda que tudo ao meu redor aponte que Deus me abandonou, ainda que eu viva no meio do mal, meu Deus ainda é Deus. Isso nos faz envergonhar mais uma vez, sabe por quê? Porque é muito fácil ser crente.
manter a fé dentro dessas quatro paredes. A gente sai por aquela porta e basta uma rodinha de amigos na faculdade ou na escola ou na vizinhança, conversando conversas impróprias, e a gente já nega a nossa fé. Basta um lugar onde as pessoas não creem no Deus que acreditamos e está todo mundo fazendo coisa errada e a gente se cala e fica pianinho. E daqui a pouco a gente está fazendo exatamente igual eles lá estão fazendo. A gente ainda tem a oportunidade de vir no sábado aqui. Mas quando a gente sai lá para fora, a nossa fé é provada de verdade. Não tem gravatinha, não tem pastorzinho, não tem musiquinha, não tem cantor. É só você e a aprovação. E se você não tiver a sua fé firme no Senhor, a sua fé vai fraquejar. Você vai negar a sua fé. Você vai negar a sua fé, às vezes, sozinho na madrugada, diante de uma tela de computador, de celular ou de televisão, assistindo coisa que não devia. Você vai negar a sua fé diante de uma oportunidade de ser desonesto e você pegar um pouquinho a mais para você. Mas essa menina nos ensina que mesmo nos lugares mais desafiadores, nós precisamos manter a nossa fé em Deus. Muito bem, a primeira grande lição que essa menina nos ensina é manter a fé em Deus em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Tudo bem? Até aqui? Vamos para a próxima lição. O texto no verso 3 diz assim: ela disse à sua senhora: tomara o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Talvez haja alguém aqui com alguma versão da Bíblia que essa expressão tomara esteja traduzido diferente. Sim? Sim. Alguém deve ter a tradução que diz quem dera. Alguém pode ter uma tradução mais antiga que diz assim: oxalá. Tem alguém aí com essa? Revista e corrigida? Alguém pode ter uma tradução bem jovem, bem moderna, que diz assim: ó, se o meu Senhor estivesse. Bom, nem uma dessas traduções talvez consiga capturar tudo que está por trás dessa frase dessa menina. E eu vou tentar expressar aqui. Para aqueles que são mais velhos, vai ter que puxar pela memória de uma época onde você tinha muitos hormônios, adolescência e juventude. Tenta puxar pela memória. Mas para aqueles que são mais novos, os jovens vão entender mais claramente. Você está ali na calçada, com alguns amigos ou amigas, e passa a menina ou o menino que você gosta. Imaginou? Tira as teias de aranha das lembranças aí. Lembra lá quando você era adolescente? Lembrou? Aí, o seu amigo pergunta assim: nossa, será do que fulano gosta de comer? Qual é a comida preferida? Aí você fala assim: ele gosta de pizza. O que você acha do fulano? Ela é tão linda. Sabe esse suspiro? Então, é uma emoção, um sentimento, um pensamento, um jeito de pensar que vem do fundo da alma. Aquela menina, obviamente, não estava apaixonada por Naamã, não é isso que eu quero dizer. Mas agora eu tento pensar nela dizendo assim: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está ensinando. Quem dera ele fosse curado. Tomara que ele fique bem. Aquela menina conseguiu olhar para o vilão da história dela e desejar que ele fosse curado. E desejar o bem para ele. E querer que ele ficasse bem do fundo da sua alma. Tomara. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A capacidade de amar no mais profundo do comportamento prático. Amor não tem a ver apenas com sentimentos. Amor, na verdade, é uma decisão.
de querer e fazer o bem para alguém, mesmo sem receber absolutamente nada em troca. Aquele homem não fez nenhuma promessa para ela, dizendo: olha, se você quiser bem, um dia você deixa de ser escravo. Não tinha nenhuma troca ali. Ela simplesmente olhou para ele de maneira genuína, fez o que Cristo fez por mim e por você, olhou para a gente e pensou: tomara eles vivessem para sempre, tomara eles fossem salvos do pecado, tomara eles não tivessem mais desse mundo mal, quem dera que eles fossem felizes para a eternidade, quem dera que eles vivessem a graça na sua plenitude. É o mesmo sentimento. É o amor de Deus no coração de uma menina. E agora o rosto cora de vergonha mais uma vez. Porque quando a gente olha para nós mesmos, será que é esse sentimento e esse pensamento que temos em relação às pessoas ao nosso redor? Agora preste atenção. Essa menina demonstrou desejar, querer bem a um homem que tinha duas importantes características na vida dela. Primeira, aquele homem fez tudo de mal para aquela menina. Ele era o responsável pela destruição da sua família, da sua religiosidade, da sua cultura, da sua cidade, da sua casa. Ele era o responsável por destruir o seu futuro, porque agora ela era escrava para sempre. Não tem ninguém pior na vida daquela menina do que aquele homem. E ela olhou para ele e pensou: tomara que ele fique bem. Aqui nós encontramos um exemplo claro da fala de Cristo. Você lembra que Cristo falou que não tem nada demais em amar as pessoas que a gente já gosta? Ser cristão mesmo é amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Veja, as pessoas lá do mundo amam a esposa, o esposo, sim, os filhos, sim, os vizinhos, sim, os amigos. Eles amam? Sim. Então não precisa ser crente para amar essas pessoas. Se você ama quem já se dá bem com você, quem gosta das mesmas coisas, come a mesma comida, veste do mesmo jeito, mora na mesma rua, mora na mesma casa, tem o mesmo sangue que você, tem a mesma igreja que você. Se você ama essas pessoas, você não está fazendo mais do que qualquer um faz. Agora, se você aceitou Jesus no seu coração e o Espírito Santo de Deus fez brotar o fruto do Espírito, o amor na sua vida, você vai passar a amar de verdade até mesmo aqueles que te fazem mal. Meus irmãos, o pastor Zé está aqui, ele sabe, é pastor há muito tempo. Como é triste ver os nossos irmãos brigando uns com os outros. Porque se a gente não consegue amar alguém que senta no mesmo prédio que a gente, que declara a mesma fé que a gente, se a gente não consegue desejar o bem dessa pessoa, como é que a gente vai amar aqueles que fazem mal para a gente? Pelo amor de Deus. Eu não quero frequentar a mesma igreja que o fulano. Como é que você vai para o céu com esse fulano? Um dos dois não pode ir. Essa menina amou até aqueles que fizeram mal para ela. Mas amou um segundo tipo de gente, que estava na Naamã também. Naamã era parecido com ela? Sim ou não? Não. Com o pai dela? Não. Com o irmão dela? Não. Com o vizinho dela? Claro que não. Naamã comia as mesmas comidas que ela? Não. Naamã comia um baconzinho, com certeza. Naamã se vestia como ela? Não. Claro que não. Se aquela menina tinha uma vestimenta modesta, Naamã tinha uma vestimenta completamente oposta, cheia de joias, talvez tatuagens, talvez tranças, talvez imagens grudadas no corpo de outras formas, roupas talvez indecentes até. Será que Naamã gostava das mesmas músicas que ela? Será que se Naamã tivesse Netflix, assistia os mesmos seriados? Naamã era muito diferente dela. E eu fico assustado como nós temos dificuldade de amar aqueles que são diferentes de nós. Nós não conseguimos amar, às vezes, nem alguém que é só porque é de outra igreja, Assembleia ou Batista, sei lá, católico.
Se você não consegue amar alguém que tem uma fé diferente de você, nunca você vai pregar o evangelho para essa pessoa. É impossível falar de Jesus, que é o próprio amor, para alguém que você não decidiu amar. Porque quando você falar, a pessoa vai saber que a sua fala não está em harmonia com o seu coração. Precisamos aprender a amar até aqueles que são diferentes de nós. Eu vou dar um exemplo aqui que é um pouco dramático, exagerado até. E eu espero não assustar ninguém, é só um exemplo. Uma situação completamente hipotética. Entra por aquela porta ali, às 10h30 da manhã de um sábado. Um homem de 2 metros de altura. Está imaginando? Um salto alto de 15 centímetros. Uma mini saia. Uma peruca loira. E se senta aqui no primeiro banco. Nós estamos prontos para amar essa pessoa? Vamos ser sinceros? Ou vamos tampar os olhos dos nossos filhos para eles não se contaminarem? Meus irmãos, Jesus disse: não te peço que os tires do mundo, mas apenas que os livres do mal. Eu sou de uma geração de adventistas que diziam para mim que eu não devia ir nas festas de final de ano dos meus familiares, porque lá ia ter carne de porco e cerveja. E agora eu estou aqui e eles não estão aqui, porque talvez eu não fui lá. Que fé frágilzinha é essa, que eu não posso ficar do lado de um cara que está bebendo cerveja, que eu vou ficar com vontade de beber também? Que nível de fidelidade é esse que eu tenho tão fraco, que só porque eu estou com pecadores que não se entregaram a Jesus, eu me contamino com o pecado deles? Pecado não pega por osmose. Você já é pecador. Como é que Jesus vai chegar nessas pessoas através de você, se você não vai até essas pessoas? E aqui no meu exemplo, eu dei exemplo de alguém que veio até aqui. Estamos prontos para amar. Você lembra em Atos 2, verso 43, 44, 45, que Deus ia trazendo à igreja aqueles que iam sendo salvos? Era Deus que ia acrescentando salvos ao povo de Deus. Você lembra disso? Por que os nossos bancos estão vazios? Não é o mesmo Deus? Não é a mesma mensagem? Não é o mesmo evangelho? Qual é a diferença? É porque nós não estamos prontos para receber os perdidos entre nós. E às vezes eu penso, e é triste de dizer, espero que eu esteja errado, que talvez os bancos não estão cheios porque Deus está protegendo os perdidos de nós. Porque nós não estamos ainda prontos para amá-los como Deus os ama. É isso aí. Essa menina nos ensina a amar aqueles que fazem mal e aqueles que são diferentes de nós. Aprendemos essa lição. Terceira e última lição dessa história. Vamos recapitular. Você lembra as duas primeiras? Está na sua cabeça? Primeira lição: manter a fé firme em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Segunda lição: amar as pessoas com o amor de Deus, mesmo aquelas que nos perseguem ou nos fazem mal, e mesmo aquelas que são diferentes de nós. Tudo bem? Vamos à última lição. Verso 3. A menina disse a sua senhora: quem dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. O verso 4 diz: então Naamã foi dizê-lo ao seu senhor. Assim falou a menina que era da terra de Israel. Vamos lá. Para quem que a menina falou que queria a cura de Naamã e que sabia quem ia curar? Para a esposa. Só que no verso 4, do verso 3 para o verso 4, não explica. Porque não foi a esposa que foi falar com o rei, foi Naamã. Então, provavelmente, eu posso imaginar, você também, a esposa de Naamã falou para Naamã: olha, a menina falou tal coisa, assim e assim. Naamã foi ouvir a menina: foi o que você disse para minha esposa, e ela deve ter repetido para ele, assim e assim. Então, Naamã vai até o rei da Síria, o seu chefe, e repete as palavras da menina, assim e assim.
O que quer dizer assim e assim? Hã? Orientou, né? Fez orientação assim. Não, não. Presta atenção. Se eu digo assim, a irmã foi lá para o irmão e falou assim e assim, eu estou dizendo que a irmã falou exatamente as coisas que ela falou para mim. Tintim por tintim. Lembra dessa expressão? Faz tempo. Tintim por tintim. Letra por letra. Naamã foi até o rei da Síria e repetiu as palavras de uma menininha. Alguém aqui já tentou marcar um horário com o prefeito? Governador? Um presidente? É fácil marcar um horário? Nossa, chá de cadeira. Difícil, né? É muito difícil um cara desse abrir a agenda pra gente, é ou não é? Tá, se você conseguir abrir a agenda com um homem importante, um empresário, tá? Chegar na frente dele e repetir palavras de uma criança de 12 anos, de 10 anos. Se ele sentir que o que você está falando é importante, o que ele faz com você? Ele encerra a conversa e fala assim, olha, não tenho tempo para essas coisas. Que vem o próximo para eu atender, porque eu vou ficar aqui conversando sobre coisas que não são importantes. Mas pense um pouquinho. Naamã acreditou no que a menina disse. A esposa de Naamã acreditou no que a menina disse. O rei da Síria, o homem mais poderoso do mundo naquela ocasião, abriu um espaço na sua agenda para ouvir as palavras de uma menininha, que nem o nome a gente tem. E eu fico me perguntando, por quê? Por quê? Bom, a Bíblia não diz, mas no livro Profetas e Reis, ele mais fala um pouco sobre isso e dá para pensar em algo. Vou botar uma ilustração para tentar chegar ao ponto que eu quero. Imagina que você está andando amanhã de manhã aqui na rua, que negócio, sabe? E te aborda um homem todo maltrapilho, vestido como um mendigo, sujo, os dentes quebrados, podres, a barba por fazer, cabelo todo enrolado, roupa rasgada, sem chinelo, fedendo a álcool, bêbado. Imaginou? Chega para você e fala assim, é o seguinte, nós não nos conhecemos, mas amanhã eu quero que você vá até o Banco do Brasil, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo. E às 9 da manhã você vai entrar lá e vai dizer que eu te mandei lá buscar R$1 milhão. Aí o cara vira as costas e vai embora. Pergunto, você vai lá em São Paulo buscar esse 1 milhão? Sim ou não? Não. Espero que não. Só você estiver muito desesperado. Agora imagina outra cena. Essa ali não vai ser amanhã. Na sua imaginação tem que ser uns anos atrás, tá? Porque imagina que você está andando na rua e vê o Silvio Santos. Imaginou? Aí ele fala para você, oi. E ele diz assim, na segunda-feira, 9 da manhã, você vai no Banco do Brasil, na Avenida Paulista, e vai retirar lá R$1 milhão. Entra no carro e vai embora. Você vai ou não vai em São Paulo buscar? Você vai nem que for a pé. Você compra um carro, você arruma uma passagem de avião, você dá um jeito de ir. Sim ou não? Sim. Qual a diferença entre o primeiro homem e o Silvio Santos? Sim, mas tem um detalhezinho a mais. Oi? Não tem mais do que isso. Não. Um tem crédito. Tem credibilidade. O outro não. Você já viu várias vezes o Silvio Santos dar R$1 milhão para um monte de gente? Em barras de ouro que valem muito mais que 1 milhão. Mas você nunca viu aquele mendigo dar R$1 milhão para ninguém? Alguma coisa na vida, no histórico do Silvio Santos, diz para você que você pode confiar no que ele disse. Agora voltemos para a menina. Alguma coisa na vida, no histórico, no comportamento daquela menina, disse para a mulher de Naamã, para Naamã e para o rei da Síria, que eles podiam confiar no que ela dizia. Alguma coisa. Eles acreditaram não só ao ponto de ouvi-la, mas o rei entregou nas mãos deles uma caravana de soldados
muito recurso financeiro, fizeram uma viagem longa até o lugar que o profeta estava, e ainda deram 7 mergulhinhos no rio, por causa do que uma menininha sem nome disse. Então aqui chegamos ao último ponto. Essa menininha dava um bom testemunho na sua vida. Ela era a melhor escrava, a mais responsável, não estava envolvida em fofoca, fazia o seu trabalho bem feito. Ela tinha uma serenidade, era amável, carinhosa, educada, sempre sorridente. Onde ela passava era um lugar de paz, não vivia reclamando e murmurando pelos cantos. Aquela menininha tinha uma luz, que quando ela disse sobre o Deus que brilha, foi coerente com ela. Porque você não pode ser tão diferente do teu Deus. Porque se você falar do Deus que é diferente de você, ninguém vai acreditar em você. Você e eu somos a única Bíblia que a maior parte das pessoas vão ler. A maior parte das pessoas nunca vai entrar nesse prédio aqui e nunca vai ler a Bíblia. Mas elas vão olhar para mim e para você. Uma vez perguntado para um pastor: pastor, eu quero ser um missionário, eu quero pregar o Evangelho, eu quero me envolver na salvação das pessoas. O que eu faço? Então o pastor perguntou: o que você faz, meu irmão? Qual a sua profissão? E aí o homem respondeu para o pastor: pastor, eu sou um sapateiro. Então o pastor disse para ele: comece fazendo o melhor sapato. Porque não dá para confiar no Deus, no Jesus, na salvação de uma pessoa que é um péssimo pedreiro, que combina as coisas e não cumpre, que é um médico que não olha nos olhos do paciente, que é uma professora que trata mal seus alunos. Não dá para confiar no vizinho que é um mau vizinho, no marido que é um mau marido. Não dá para ouvir na boca de alguém sobre o Deus de amor alguém que não ama. O testemunho deve preceder a fala. Porque quando alguém que dá um bom testemunho fala, o testemunho dá crédito à fala. Aquela menina foi ouvida porque ela merecia ser ouvida. Ela era digna de confiança. Ela tinha credibilidade. E eu pergunto para nós aqui: se você gritar no meio de uma praça, Jesus está voltando, isso está em harmonia com o jeito que você está gastando o seu dinheiro? Porque se você está gritando, Jesus está voltando, você está gastando dinheiro por quê? Comprando coisas que vão ser destruídas quando Jesus voltar? Se você disser que Jesus morreu na cruz por você e que as pessoas têm que entregar a vida completamente a Ele, as pessoas vão acreditar em você? Ou tem uma gavetinha lá na sua vida que tem coisa que você não abandonou? Como é que você vai dizer para alguém se entregar completamente a Jesus se tem parte da sua vida que você não entregou? Se você disser que Deus pode perdoar pecados e alguém olhar para você e ver que você não perdoa a sua esposa, seu marido, como é que alguém vai acreditar nesse perdão de Deus? Meus irmãos, a lição que essa menina nos ensina é a lição do testemunho, no nosso agir e no nosso falar. Será que nós precisamos de mais materiais para pregar o Evangelho? Não. Será que precisamos de uma mensagem melhor? A mensagem não está muito boa, o Evangelho eterno precisa ser reconfigurado. Será que é isso? Não. Será que o Espírito Santo de Deus, que estava no início da igreja, mudou e hoje ele é mais fraco e está cansado? Meus irmãos, nós não precisamos de mais treinamentos, nem mais materiais, nem mais pastores. Nós precisamos de mais testemunho e dos bons. Nós precisamos de um povo que se levanta para falar de um Jesus que vive com Ele. Nós precisamos de um povo que, quando fala do amor de Deus, esse amor é real. Nós precisamos de um povo que vive em harmonia com aquilo que fala. Porque se esse povo falar de Deus, as pessoas vão ouvir. Nada tem mais poder do que o exemplo. As palavras podem inspirar o coração de pessoas,
mas o exemplo vai arrastar as pessoas. Olhemos para a nossa realidade hoje. Qual tem sido o nosso testemunho na comunidade onde estamos? Se eu for lá na sua rua e disser assim para o seu vizinho: vim aqui buscar R$50 emprestado que o fulano me disse para pegar, o seu vizinho me empresta? Você tem crédito com ele? Você tem credibilidade? E aí você vai dizer: não, ele me empresta porque ele é mau. Ou será porque você não dá um bom testemunho no jeito que você vive a sua vida? Se você for lá na sua empresa, onde você trabalha, e disser: eu preciso do sábado para descansar. Quantas histórias já ouvimos de patrões que disseram: então eu vou te mandar embora. Mas quantas já ouvimos de patrões que disseram: você, tudo bem, pode guardar o sábado, porque é um excelente funcionário. Um patrão que é do mundo, dar o sábado para alguém que é péssimo funcionário, não faz sentido. Um crente pode ser péssimo funcionário? Pastor Soros, o patrão dá o sábado, fala assim: você vem domingo amanhã. Não, mas domingo eu não posso também. Aí é complicado, né? Percebe o problema? Muito... O fato é que o nosso testemunho muitas vezes não está em harmonia com a nossa crença. Nós falamos uma coisa e vivemos outra coisa. Nós cremos numa doutrina e vivemos outra doutrina. Então a nossa fala é fraca. A mensagem é frágil. Se dilui entre os dedos como alguém tentando pegar areia fina. Meus irmãos, coloque no seu coração a lição dessa menina. Se permita dar um bom testemunho em nome de Jesus. Viva tudo que você tem para viver. Você crê, então viva o que você crê. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu tenho que ser perfeito? Claro que não. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Só porque ele foi perfeito? Meus irmãos, Davi adulterou, teve um filho com uma mulher que não era dele, ela engravidou, e para esconder ele dá um jeito de matar o cara. E aí, Deus chama esse cara de homem de acordo com o coração dele. Por quê? Sabe por quê? Porque quando o profeta chegou para ele e disse: você pecou, ele não deu desculpa, ele se levantou e disse: eu pequei contra o Senhor. Isso é um testemunho. Se você cometeu erros na sua vida, é uma oportunidade de testemunho. Chegue para a sua família e diga: eu fiz isso errado, mas agora vem a parte que Jesus fez. Ele me perdoou. Testemunho é sobre o que Deus faz, não sobre o que você faz. Vão acreditar no seu Deus, se o seu Deus está fazendo diferença na sua vida. Agora, se você tenta esconder os seus pecados, tenta fingir que é bonitão atrás de um terno de crente, carregando uma Bíblia de crente, indo na igreja de crente, quem é que vai acreditar? Fale a verdade. Diga: eu sou pecador, mas Jesus me perdoou. Diga no caixa do supermercado, olhou para você. Você tem coragem de olhar nos olhos e dizer: Jesus te ama? Você não crê que Jesus ama o cara do caixa do supermercado? Claro que ama. Então por que você não fala? Você crê que Jesus ama o rapaz do caixa do supermercado? O frentista do posto. Então, o frentista do posto, por que você não falou? Quem é que vai falar? Vai ter que trazer mais um pastor? Um obreiro para falar. Meu irmão, minha irmã, o seu testemunho tem que se espalhar junto com a palavra do Senhor. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: pregue o evangelho, se necessário, com as palavras. Já ouviu essa frase? Essa frase ela é bonita e tem um valor, mas ela tem um problema. Porque algumas pessoas podem achar que só viver não precisa pregar. Isso não é verdade. Você tem que dar o exemplo no testemunho, mas a menina falou. E ela foi ouvida por causa do testemunho, mas também foi ouvida porque falou. Porque senão não teria essa dúvida. Quem é que vai falar para os seus vizinhos? Uma irmã da igreja me chamou para ir fazer um apelo para o seu filho. 20 anos que o menino frequenta a igreja. A irmã era batizada há mais de 30. Pastor, vai fazer um apelo para o meu filho. E eu fui fazer o apelo para o garoto, para o jovem. E aí eu perguntei para ele: alguém já te chamou para ser batizado?
Alguém já te convidou? Ele falou, não. Então eu fiz o apelo. Mas eu voltei para casa pensando, por que eu tive que ir lá fazer o apelo de batismo? Será que é mais fácil ouvir uma mãe ou um pastor que ele nem conhece? Mas aquela mãe tinha medo, porque o testemunho dela não era bom. O testemunho dela não era bom. Como é que ela ia chamar um menino para batizar se ela não ia nos cultos da igreja? Como é que ela ia convidar o filho para ser batizada se ela não devolvia dízimo e oferta? Como é que ela ia dizer para o filho, filho, seja batizado, se ela falava mal das pessoas da igreja? Ela precisava de um pastor para fazer. O testemunho deve estar em harmonia com a crença. E se ele tiver, nós devemos falar desse Deus. Nessa manhã nós aprendemos 3 grandes lições com a pequena menina. Vamos lembrar das 3? Manter a fé em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Amar as pessoas, mesmo aquelas que nos fazem mal ou aquelas que são diferentes de nós. E em terceiro lugar, dar um bom testemunho no nosso jeito de agir e no nosso falar. Capítulo 5, verso 17 termina dizendo assim: depois que Naamã voltou lá da cura, lembra que foi mergulhado no Jordão, mergulhou lá 7 vezes, saiu curado, voltou para a Síria. Houve uma grande festa, vários deuses pagãos sendo adorados, sacrifícios sendo entregues, ofertas aos deuses pagãos. Estava todo mundo feliz, Naamã estava curado. Aí Naamã se levanta na frente de todo o povo e na frente do rei e fala assim, vou ler só a segunda parte: porque este teu servo nunca mais oferecerá holocaustos e sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Amém. Quem é que pregou para a nação inteira da Síria? A menina sem nome. Conversando com um irmão da igreja sobre a volta de Jesus, ele falou: pastor, falta muito para Jesus voltar. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo e a metade nunca ouviu falar de Jesus direito. E eu sempre me lembro dessa história, porque por conta de uma frase de uma menina sem nome, uma nação inteira ouviu um homem se levantar e dizer: quem é o Deus verdadeiro? Quem é que disse que o mundo inteiro precisa se converter para Jesus voltar? Eles só precisam saber quem é Jesus. E será pregado o Evangelho e então virá o fim. Não diz lá que todo mundo vai se converter. A Síria não se converteu, continuou sendo um país, uma nação pagã. Mas aquele homem testemunhou por conta daquela menina, e em um só dia, uma nação inteira soube quem é o Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. Se tiver uma menininha sem nome aqui hoje, essa cidade vai ser pequena para o Evangelho. Agora imagina se essa igreja inteira se levantar para viver as 3 coisas mais simples do Evangelho: fé, amor e testemunho. Amém. Não precisa inventar a roda, meu irmão. Fé, amor e testemunho. Jesus volta em poucos dias. Quantos aqui querem colocar essas 3 lições no coração? Quantos aqui querem viver o exemplo dessa menina e dizer: Senhor, eu não sou gente boa não, mas eu quero virar gente boa. Deus, a minha fé às vezes fraqueja, mas eu quero uma fé firme que nem aquela menina. Senhor, me ajuda, brota no meu coração um amor como o daquela menina. E Senhor, me dê a oportunidade de testemunhar como aquela menina testemunhou. Quantos querem isso? Eu quero. Fique em pé. E preciso. Em nome de Jesus, todos precisamos, irmão. Senhor Deus, nessa manhã nós passamos um tempo aqui. Aliás, Senhor, passamos um tempo a mais do que o normal do sábado de manhã. Mas se porventura o Senhor falou ao coração de alguém aqui, obrigado por esse tempo. Glória a Deus. Senhor Deus, essa menininha nos chacoalhou nessa manhã, escancarou as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Ah, Senhor, quantas vezes falhamos na nossa fé?
Quantas vezes temos dificuldade de amar? Até aqueles que são semelhantes, quanto mais os diferentes. Quantas e quantas vezes o nosso testemunho é mau, Senhor, dentro da nossa própria casa. Quantos pais aqui testemunham mal para os seus filhos? Vizinhos, amigos. Nos perdoe, Senhor, por favor. Nos ajude a viver o exemplo dessa menina. Nos encha do mesmo espírito que estava na vida dela, Senhor. E nos ajude a viver com fé em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ajuda o povo desta igreja, em nome de Jesus, a amar aqueles que fazem mal e aqueles que são diferentes, Senhor. E nos ajude a viver uma vida tão real com o Senhor, que a nossa vida seja uma placa, uma propaganda de 24 horas de quem é o Deus de Israel. Ajuda a gente a ter uma fala em harmonia com a nossa crença, a ter uma prática em harmonia com a nossa crença. Ajuda esse povo, Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Derrama o Santo Espírito sobre nós, porque sozinhos nós não conseguiremos. Mas aqui está uma igreja que se colocou diante do Senhor nessa manhã para dizer: nós queremos ter fé, amor e dar um bom testemunho. Amém. Nós oramos gratos pelo momento que tivemos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.